Queridos irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Estou passando por aqui para analisarmos um pouquinho sobre esse tema. Existe maldição hereditária? É um tema controverso, é um tema que gera muitas dúvidas e nós vamos falar um pouquinho sobre ele nesse momento, né? Se você me perguntar se existe maldição hereditária, eu responderia da seguinte forma: sim e não. Eu quero fundamentar isso com vocês no próximo slide. Se eu dissesse que sim, eu estaria me referindo ao pecado original. Nós sabemos que Adão e Eva pecaram ali no início da humanidade e nós, diante desse pecado cometido pelos nossos primeiros pais, nós recebemos ali uma maldição hereditária, certo? Que é a questão do pecado. Todos nós agora, a partir de Adão, nós recebemos esse vírus maldito do pecado, não é? E eu posso consubstanciar isso que eu estou dizendo na própria Escritura. Por exemplo, Salmos de número 51, verso 5, Davi vai dizer que em iniquidade ele foi concebido, foi gerado, e em pecado concebeu minha mãe, né? Então ele mostra ali naquele texto claramente que existe essa natureza maldita e hereditária no ato do nosso nascimento, da nossa concepção. Nós temos também Romanos no capítulo de número 3, verso 23, que diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós temos também Romanos no capítulo de número 5, em especial no versículo 12, onde ele diz que por um homem entrou o pecado e a morte, e também essa morte, esse pecado foi passado a todos os homens. Então, a Bíblia claramente mostra que existe uma maldição hereditária do ponto de vista hamartiológico, ou seja, do ponto de vista do pecado. E que esse pecado, portanto, é sim uma maldição hereditária para toda a humanidade. Então, desse ponto de vista, eu acredito sim numa maldição hereditária. Agora, eu não acredito na maldição hereditária no sentido de pecados que foram cometidos pelos meus pais e que agora eu estou recebendo como salário, não é? Seria o mesmo que dizer, olha, os pais comeram a feijoada e os filhos agora que estão tendo dor de barriga. Isso seria incoerente, certo? Eu quero analisar com vocês um texto que é o principal texto para a defesa daqueles que advogam a questão da maldição hereditária. Esse texto se encontra em Êxodo, no capítulo de número 20. Eu quero ler aqui com vocês pelo menos 2 versículos desse texto. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia para que a gente possa ler esse texto. Êxodo no capítulo de número 20, em especial, versículos 5 e 6 diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, diz o texto, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço, versículo de número 6, misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu quero aqui analisar com vocês alguns pontos importantes para que a gente possa entender o que de fato esse texto está dizendo. Em primeiro lugar, analise comigo o contexto. O contexto aqui é de idolatria. O capítulo de número 20 é a entrega de Deus a Moisés ao povo dos 10 mandamentos, ok? Então, o versículo 5 e 6 ele está inserido dentro de um contexto em que o segundo mandamento está sendo pronunciado. E qual é o segundo mandamento? Que eles não deveriam fazer imagens de escultura e adorar essas imagens de escultura. Então, o contexto aqui é muito importante para que a gente possa entender o que de fato Deus está dizendo. Um segundo ponto que é importante também é a questão da visita, né? O visitar aqui que Deus fará a 3ª e 4ª geração. Na língua hebraica, a ideia de visitar é a ideia de castigar ou de punir. E isso acontece claramente em Êxodo, no capítulo de número 32, quando Moisés está no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei e embaixo o povo está construindo o bezerro de ouro. O resultado não podia ser diferente. Deus veio, castigou o povo, puniu o povo, visitou o povo em relação ao seu pecado e à sua maldade. Então, claramente, a ideia de visitar aqui é a ideia de castigar e de punir. Uma terceira consideração importante acerca desse texto é a questão da 3ª e 4ª geração. 3ª e 4ª geração não se refere necessariamente
a aqueles longos períodos de tempo, aquelas gerações vindouras e tudo mais. Você poderia muito bem ter uma terceira e quarta geração vivendo juntas debaixo de um mesmo teto. Mesmo porque a ideia ali do povo de Israel é a ideia de que eles viviam em clãs. Então isso é muito comum, ok? Essa ideia de terceira e quarta geração vivendo debaixo do mesmo teto. E, portanto, Deus poderia muito bem castigar a terceira e quarta geração ali naquele momento. Agora, feito essas considerações iniciais, eu creio que existem duas palavras nesse texto. Quando você olha o texto, você até acredita que de fato exista uma maldição hereditária, porque ele muito claramente, o texto claramente diz que ele vai visitar a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas eu tenho ali em seguida dois verbos que naturalmente eles já começam a mostrar uma maneira diferente de interpretar esse texto, que é a ideia, que é a palavra ódio e amor ali. Então, o castigo e a misericórdia nesse texto, eles estão atrelados ao amor e o ódio do indivíduo. Eu explico. Quando ele diz assim, que ele vai visitar a terceira e quarta geração daqueles que odeiam, e ele vai exercer misericórdia a mil gerações daqueles que me amam, ele está dizendo que o ato volitivo do indivíduo, ele determina a maneira como Deus vai tratar essas gerações, da maneira como Deus vai tratar, melhor dizendo, os indivíduos. Então, se você me odeia, se você adora a outros deuses, porque esse é o contexto de idolatria, então certamente eu vou visitar a sua maldade. Mas agora, se você me ama, se você me adora como um único Deus, então eu vou visitar a sua geração com misericórdia, até 1000 gerações, diz a Escritura. Então o ato volitivo do indivíduo é muito importante aqui, porque é ele quem vai determinar, note bem o que eu vou dizer, a bênção ou a maldição sobre o indivíduo, não é? Agora, nós precisamos analisar outros textos também para ver se isso se coaduna com a realidade da Bíblia. E quando eu analiso a Escritura, eu percebo que a Bíblia ela não entra em contradição, queridos irmãos. Existe um texto na Escritura que é o calcanhar de Aquiles para todos aqueles que advogam esse tipo de premissa. É o texto de Ezequiel no capítulo 18. Eu quero ler com vocês Ezequiel no capítulo 18, mas antes de ler esse texto, ali existia um provérbio em Israel muito interessante. E que provérbio era este? Olha, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram, ou seja, é que enfraqueceram. Mas note você, em Ezequiel no capítulo de número 18, se você tem a sua Bíblia e quiser abrir aí, ou se não, pode ler posteriormente. É um texto interessantíssimo que vai contra essa ideia de maldição hereditária, certo? Vai contra. O texto diz assim, verso 2, o que quer dizer esse provérbio em Israel? Deus está perguntando, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram? Tão certo como vivo eu, diz o Senhor, seu Deus, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Pois todos são meus, tanto o pai como o filho são meus. A alma que pecar, aí ele vai de maneira contundente dizer isso, essa morrerá. Aí, depois que você leia, o verso 10 fala do pai que gera um filho ladrão, ok? As consequências disso. E no verso 19, olha só o que ele vai dizer, irmãos. Verso 19, contudo perguntais, por que não levará o filho à maldade do pai? É uma pergunta. Porque o filho fez juízo e justiça, que é a resposta. Guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. Aquele que pecar, esse morrerá. Verso 20. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do filho ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Irmãos, esse é um texto contundente, claro, que mostra que a ideia da hereditariedade, dessa maldição hereditária que é passada de pai para filho, ela é insustentável diante de uma leitura honesta do texto bíblico. Agora eu quero trazer também para vocês um quadro
que eu fiz aqui para mostrar isso de maneira muito clara. Note bem, Ezequias era um rei bom, certo? A Bíblia deixa muito claro isso, é um rei piedoso e temente a Deus. Entretanto, o rei Ezequias gerou um rei mau, Manassés. Reinou 54 anos em Israel, um rei extremamente perverso, talvez o pior de todos os reis, e que no fim da vida se arrependeu. Então nós temos um rei bom, Ezequias, que gerou um rei mau, Manassés. Manassés, depois de se arrepender, gerou, e nós estamos falando no final da vida de Manassés, é só acompanhar o texto bíblico, em Reis, em Crônicas, você vai perceber tudo isso que eu estou dizendo, vai ler tudo isso que eu estou dizendo. Depois que Manassés se arrepende, ele vai gerar Amon, e Amon é um rei mau, que praticou idolatria em Israel. E depois Amon, ele gerou Josias, um rei extremamente bom, que gerou um avivamento em Israel. Ora, o quadro comparativo é muito claro, não precisa de muitas explicações. Nós temos aqui altos e baixos no processo das gerações. Você tem reis bons gerando reis maus e gerando reis bons. O que isso significa? Significa isso mesmo que você está pensando. Que a maldição hereditária não tem nada a ver, certo? Porque se tivesse alguma relação, se de fato isso fosse contundente, então Ezequias iria gerar um rei extremamente bom, Manassés iria gerar um rei ruim, e por aí vai. Então não dá para a gente levar a sério essa ideia de maldição hereditária, porque a própria história ela mostra o contrário, né? Então quais as conclusões que nós podemos chegar em relação a tudo isso? Em primeiro lugar, que o que a gente lida na escritura é com uma réplica comportamental. E essa réplica comportamental ela será recompensada, ou seja, os filhos eles replicam aquilo que o pai e a mãe são, e portanto eles vão receber a sua paga em relação a esse comportamento. Isso é muito claro, certo? Existe, repito, uma réplica comportamental em Êxodo, no capítulo de número 20, entre a questão de amar e odiar a Deus. A partir do momento que eles vivem uma vida digna de Deus, eles serão recompensados com a misericórdia de Deus. A partir do momento que eles descambam para a questão da idolatria, eles serão castigados e punidos, conforme o próprio verbo em hebraico nos diz. A segunda conclusão é que o texto, em hipótese alguma, ele é ali um determinismo divino. Seria amoral da parte de Deus, ou por que não dizer imoral da parte de Deus, determinar que um filho recebesse todo o castigo que o pai gerou. Você não concorda comigo, irmão, que seria contraditório à natureza desse Deus? Então, certamente esse determinismo divino ele não existe na Escritura quando o assunto é maldição hereditária. E por fim, nós podemos ver que a Bíblia é antagônica a essa ideia, ou seja, ela é contrária a essa ideia. E existem muitos exemplos, como eu citei aqui agora no quadro comparativo, que refutam essa premissa. Então, eu quero aqui dizer para vocês o seguinte, finalizando de fato, que a Bíblia deixa muito claro a ideia de que a maldição hereditária ela é inexistente, ela é uma criação humana. Não é? Em Gálatas, no capítulo de número 3, no versículo de número 13, diz que Cristo se fez maldição por nós, certo? Então, eu não preciso de algum tipo de oração forte, eu não preciso de algum tipo de experiência mística, de regressão ou qualquer coisa para quebrar aquilo que o meu tataravô fez no passado. Mesmo porque, se eu partir para isso, eu tenho dois problemas. Primeiro, eu estou minimizando a cruz e o seu poder. Não é? Repito, Cristo se fez maldição por nós na cruz. E segundo, ela reduz a experiência da graça. Porque veja bem, se você precisa fazer algum tipo de ritual
para quebrar alguma maldição do passado, então, repito, você está reduzindo e minimizando aquilo que Cristo fez na cruz e, portanto, minimizando a sua graça. Irmãos, eu quero encerrar por aqui essa minha pequena aula aqui, dizendo o seguinte, de maneira contundente: maldição hereditária é uma invenção humana, é uma criação humana que fere frontalmente a obra de Cristo na cruz. Eu quero aqui de maneira muito clara dizer: está tudo realizado na cruz. Você não precisa de outros expedientes para quebrar qualquer tipo de maldição na sua vida. Você foi liberto, porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus o abençoe, um forte abraço e fique na paz.